E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e hoje nós vamos falar de adicção em sexo, é isso mesmo? Ou adicção sexual? Adicção sexual. Ok, adicção sexual com Denise. Doutora Denise? Não, Denise. Sou doutora de nada. Eu esqueci esse sobrenome. Fonseca. Fonseca, Denise Fonseca. Algumas pessoas já conhecem a Denise das lives que fazemos, inclusive junto com a Camila Gomes. E hoje eu estou aqui com este grande prazer na presença física para conversarmos. Então vamos lá. Você quer se apresentar um pouquinho? Sim, meu nome é Denise Fonseca, né? E eu sou psicoterapeuta nessa área das adições sexuais. Vício em pornografia e outros vícios que nós vamos falar aqui que estão dentro da adição sexual. Legal. Na verdade eu conheci a Denise através deste facilitador ímpar que é a internet. Estabelecemos uma amizade e trocamos muitas conversas em cima da adicção sexual. Sim. Só mesmo, deixa eu abrir aqui. Quando a gente estava conversando nos bastidores, eu falei adicção sexual e você falou adicção em sexo, adicção de sexo. Qual a diferença? Vamos começar por aí. Sim, exatamente. Por quê? Porque dentro, como eu já acabei de mencionar, a adição sexual é um guarda-chuva cheio de comportamentos dentro. Tá. Um deles é o vício em sexo em si. Saquei. Legal. Entende? Uhum. Então, são vários comportamentos que podem ser considerados um vício dentro dessa modalidade de adicção. Uhum. Então, a gente pode falar de uma espécie de limerência que a pessoa vive, né? E o que seria isso? E o que seria isso? Fica no campo da imaginação, o vício. Então, a pessoa ela perde muito tempo pensando, imaginando histórias de forma obsessiva com o outro. E isso atrapalha a pessoa na rotina dela. Perde-se muito tempo com isso, deixando coisas importantes que a pessoa tem que fazer para ficar imaginando histórias, fatos de cunho sexual com o outro. Mas só no campo imaginativo. Só no campo da imaginação. Tá. Não sai disso. Tá. Mas dá prejuízo. Porque você deixa de fazer as coisas. Exato. Eu já me identifico nisso. Também. Começa aí. Também, né? Deixa eu só apresentar um pouquinho melhor, porque na verdade assim, eu convidei a Denise pra gente conversar. Bom, quem me conhece aqui nessa frente de trabalho, obviamente meu ponto de partida é a dependência química, álcool e droga, mas obviamente chega para mim também muito sobre remédio. A gente estava até conversando, vícios em jogos de aposta, sexo, pornografia, masturbação. Só que vem através do primado do vício em droga e álcool, né? Não importa se o vício em sexo nasceu primeiro e depois da droga ou vice-versa. Então, chega muito para mim. Praticamente todos, em algum momento, tem uma questão junto à natureza do sexo, né? Só que o que eu tenho aqui junto com a Denise, que inclusive é uma pessoa que eu sempre consulto e troco, são os olhares mais técnicos da relação em cima da adicção sexual, né? Então a ideia aqui é a gente trocar uma ideia livre, como sempre, obviamente, onde eu vou colocar as minhas experiências, às vezes até com vergonha para variar, algumas ideias também que já começam a ficar um pouco distintas nas questões do álcool e da droga, mas que são muito semelhantes a algumas coisas que as pessoas sentem junto ao fenômeno da existência, né? Então é isso que a gente vai ter. É isso. Legal. Dentro disso aí que você abriu, eu fiquei curioso agora porque você disse, né? Fica no campo da imaginação, mas já existe prejuízo. Exato. Né? Já existe prejuízo. Isso serve como um trampolim ou uma etapa que vai aumentando até se concretizar? Pode servir ou não. Tá. Né? E essa próxima etapa, poderíamos dizer assim, seria o próprio vício na pornografia.
né? Seguido de masturbação. E aí a coisa, ela começa a ficar pior. Por quê? Porque se a gente for pensar, por exemplo, antigamente era revista, né? Não tinha essa internet de alta velocidade. Então, assim, era muito menos agressivo para o cérebro, porque não tinha novidade, fácil. Sim. Né? Você ficava ali com aquela revista e aquela revista ficava ali, sei lá quanto tempo. Sim. Né? A mesma revista. Já sabia de cor. Eu já sabia que... Me identifico com isso aí. E às vezes tinha uma fita de filme pornô de uns primos mais velhos ou de um vizinho que você roubava. Exatamente. E que também eram sempre as mesmas fodas. Exato. Mas era difícil. O acesso era diferente. E aí depois que entrou a internet de alta velocidade, a coisa mudou para muito pior. Aí começou a atingir realmente o cérebro, como se fosse uma droga mesmo, né? Isso é comparado mesmo com o vício na própria cocaína, né? Isso atinge o cérebro dessa maneira. Então, mas por que isso acontece? Porque o sujeito, ele começa a associar desejo, né, excitação com estímulo visual. Esse aqui é o grande problema. Isso é muito mais comum no homem do que na mulher? É muito mais comum no homem do que na mulher, mas tem mulher também. Tá. Né? A proporção é tipo 70 para 30. Mas tem mulher também, tá? Pode acontecer. Mas na mulher, às vezes, isso se manifesta de uma forma diferente. Mais no campo de histórias, de contos, mais de cunho sexual, é mais nessa pegada. Mas pode ter pornografia também, mas é muito mais em homem. Sim. Não, porque agora você me abriu uma janelinha, a gente já volta aí. Que é o seguinte, conversando com as pessoas, enfim, é sempre mais visual o que desperta o desejo no homem do que propriamente na mulher. Exato. Né? E aí a gente está falando do campo da imaginação, então aquela forma obcecada. Então a necessidade do sexo, ele tem que ser correspondente à questão visual, ela não vai ser sensorial, afetiva, não necessariamente, mas necessita então do aspecto visual. Aí entra a pornografia. Aí entra a pornografia, e entra com tudo, porque a pornografia, né, virtual, né, a pornografia de internet de alta velocidade, além da novidade o tempo todo, né, que a pessoa tem, e fácil e grátis, né, por isso que o vício em pornografia ele é tão aditivo, né, porque ele é grátis, ele é fácil e ele é aceito socialmente. Aceito socialmente? Isso. Né? Fala não tem problema. O homem pode fazer isso, não tem problema nenhum. Isso é coisa de normal, homem. coisa de homem, tá. Entendeu? Então tem essa pegada também. Então Entendi. ele acaba ficando um pouco. Isso e é velado. Porque uma pessoa pode ficar viciada em pornografia a vida inteira. Tá. Né? E ninguém vê. Porque você fica viciado em independência química, você é um dependente químico, todo mundo tá vendo. Entendi. Entendeu? Todo mundo vê. Sim. O cara é viciado em jogo, todo mundo vê. O cara, entendeu? Aquilo é visto. A pornografia não, tá... A pornografia não. Escondidinha. Tá escondida. Tá velada. Então, isso é um agravante para a pessoa ficar viciada por muito mais tempo. Porque como que ela vai sair disso se não tiver sinalização do outro? A sinalização às vezes aparece quando tem um relacionamento, então. É a primeira a descobrir. A companheira, que a gente acaba entrando nessa questão de ser mais o homem, né? Mas tudo bem, vamos usar esse cenário. A parceria, tanto faz, tá. O homem e a mulher, porque pode também ter no campo homossexual. Sim. Pode existir, né? Então vamos falar assim, a parceria. A parceria. Vai ser a primeira pessoa a descobrir, porque é na intimidade. Vai pegar o celular, alguma coisa, vai ver alguma coisa, né? E aí é que a pessoa, nessa perda, é que ela vai buscar a terapia. Entendi. Só para jogar lenha na fogueira, né? Que a gente fica se provocando um ou outro aqui para ir abrindo a mente. E a Denise tem um conhecimento acadêmico do caralho. Vamos aprender um monte de palavra nova. A pornografia em si, a gente está falando, obviamente, na questão do vício.
Mas há aquele que consome a pornografia de uma forma saudável. Porque agora... Tem gente que usa masturbação de uma forma saudável, que eu falo assim, não tem prejuízo para a vida da pessoa. Beleza, okay. Tudo bem. O determinante é o prejuízo. Claro, a gente vai focar no prejuízo. Prejuízo é quando isso afeta praticamente todos os campos da sua vida, todas as áreas da sua vida. Você começa a faltar no trabalho, você começa a dormir no seu trabalho, porque você ficou a madrugada inteira assistindo pornografia, entendeu? Isso começa a afetar, porque as pessoas não sabem do vício pornografia, mas as pessoas em volta, elas veem os efeitos disso na vida. Passou a noite vendo pornografia sem droga? Às vezes sem droga. Porque aí eu puxo um pouquinho pra mim. Aí eu já entro mais na prostituição. A droga com a prostituição. Tá. Mas eu vou chegar lá porque é uma das... Os trampolins. Os trampolins ou não, tá. Mas é uma manifestação. Legal. É gastar dinheiro com isso, é investir dinheiro. Não é só a prostituição, tem outras coisas. Às vezes comprar acesso por uma pessoa na própria internet. Os packs! E a pessoa deixa de pagar a conta da casa dela para investir nisso, dinheiro mesmo. Já tá num super prejuízo. E já num super prejuízo, né? Entrar em grupos, pagar casa de swing, essas coisas, começa a gastar dinheiro com isso. E é progressivo também o nível de busca a um tipo de prazer novo, um novo estímulo. Então tava ali, revistinha pornô, aí tem internet, pornografia de monte. Vai sair da tela, porque normalmente vai sair. Sair da tela. Vai sair das telas, vai para pessoas reais. Sim. E ali ainda não se satisfaz. E aí dentro de pessoas reais, você tem outros subtipos, que é o vício em romance, ou o vício em romance patológico, ou o dom juanismo, que na literatura isso é muito bem consolidado. Né? Fala mais disso. Que é esse dom juanismo, que é... O vício em romance, isso foi interessante. O vício em romance, é o romance patológico. O que seria? O objetivo disso é a conquista. Ok. Puta, eu tenho vergonha quando eu falo dessas coisas, que eu me identifico com todas essas merdas, velho. O objetivo é a conquista, neste caso. Né? Então, assim, a pessoa vai pulando de conquista em conquista. Tá. O objetivo não é nem a relação sexual, mas ela acaba acontecendo com moeda de troca. Tá. Porque a pessoa precisa fazer isso para manter o outro. Né? Mas o objetivo não é esse. O prazer é seduzir e ter aquela pessoa conquistada. Isso tá dentro do guarda-chuva da adicção sexual? Isso tá dentro do guarda-chuva da adicção sexual. Caralho, isso é foda, é interessante isso. Porque eu me identifico muito nisso. Eu brigo comigo nisso. Às vezes eu aceito. Mas aí pra mim, vamos explorar um pouquinho isso, porque esse é um campo que chega bastante pra mim. De outras formas, cruzada com uma série de coisas. Que aí volta nas linguagens que eu uso mais, né? Como, por exemplo, a necessidade de se sentir parte, pertencer, ser aceito, ser desejado. É uma constante validação de seu poder, porque vem de uma rejeição, de uma timidez, de uma insegurança. Né? É nesse ponto que eu me identifico. Né? Então você seduziu, você conquistou, você conseguiu. Eu sou foda. Você é o foda. Então aí é que tá. Cara, tem uma coisa que eu vou até... Vamos costurando. Vamos lá, do meu jeitão e do seu jeito a gente vai se achando. Eu fiz um vídeo outro dia. Eu tenho vergonha disso, mas vamos lá. Eu tô... Como que é o nome da palavra aí? Parece limeira? Limerência. Eu tô na limerência. No campo da imaginação com uma gatinha que eu desejo. E ali eu tô no guerigueri, paquerando, pá. Eu já fui pra ação, né? Tá, então eu tô imaginando e aí eu fui pra ação. Aí... porque na imaginação aí seria esse amor platônico, né? Que você fica só pensando, mas não acontece. Que hoje eu consigo agir. Aí hoje você já vai pra ação, tá? Aí, no aspecto do... Como que é o lance do romance? Romance patológico. Romance patológico, da conquista.
Aí eu vou. Como tá a câmera? Aí eu vou, só que aí eu não tenho. Só que eu quero aquela. Só que aí eu não tenho. Mano, eu tô queimando meu filme, foda-se. Aí eu não tendo aquela, eu tenho algumas outras. Claro. Aí eu vou na outra mesmo, que eu não queira tanto, porque eu preciso transar. Não, mas aí... Isso, me ajuda a me achar nessa bagunça. Aí você já tá... O seu objetivo é a relação. Não Mas eu perdi a conquista, então eu tô compensando. Ah, bom, então é o romance patológico. Porque eu me identifico na conquista. Uhum. Eu sou a patologia mas viva. aí vem um outro subtipo aqui, quando você mexe com pessoas, que é o vício em vínculo trágico. O vício em vínculo trágico, ou o vício em vínculos destrutivos, seria também assim, é aquele que o objetivo é o controle. É diferente. Por quê? Porque no romance patológico, que o objetivo é a conquista, você conquistou, você perde o interesse e vai para outro. Então não interessa mais aquela pessoa, porque ela já está conquistada, entendeu? O vício em vínculo trágico, não. O objetivo é o controle e aquela pessoa tem que estar sempre ali. Mas é se relacionando. Não, sim e não. Porque na hora que a pessoa ensaia sair desse relacionamento, o outro vai lá e dá mais um pouco para ter o outro mantido. Sim. Quando eu falo essas coisas, não, eu entendi absolutamente. Quando eu falo essas coisas, eu realmente me envergonho, mas é porque eu também trabalho. Eu me identifico muito com várias faces que habitam em mim. E aí, eu fiz esse exemplo, eu vou até tentar me defender um pouco. Porque é o seguinte, tudo bem, tem a paquera principal, mas aí não rola e tem outras. O nível dos relacionamentos que hoje também existe, eles são rápidos, imediatos e muito possíveis. Então, eu até brinco, não é que eu tenho 5 paqueras. Eu faço parte de um coletivo onde eu também sou mais uma paquera do menu delas. É muito estranho isso. Isso entra em algum nível patológico, certamente. Porque entra... Eu me identifico com... Eu não vou saber nunca essa palavra. Com a limerência. Com o romance patológico. Com o vínculo trágico. O vínculo trágico eu não me identifico muito. Porque eu realmente consigo não amarrar. Ah, tá. Eu não tenho essa necessidade. E eu me sinto até bem quando existe uma recíproca, de uma certa forma, quando compatível, em sermos uma paquera livre um do outro. Nossa, eu tô me delatando inteiro aqui. Foda-se. Vamos lá. Em nome do trabalho. Mas continuando, além do romance patológico. Então, romance patológico, vínculo trágico. Essa relação do vínculo trágico é uma relação intermitente. Né? A gente fala que é intermitente porque é cheia de idas e vindas. Né? A pessoa ela começa entregando tudo, mas é para receber do outro aquilo que ela quer. Que é validação, aplauso, adoração, entende? É estar ali sendo adorado pelo outro. Mas quando a pessoa já recebeu isso, aí ela não precisa fazer mais nada. Então ela solta. Mas é um objeto, porque é dele, é dela, é da pessoa. Sim. Então, na hora que a pessoa, vamos falar assim, psicologicamente ok, ela vai se afastar, ela vai identificar e vai se afastar. Mas esse outro, né, vamos falar assim, que seria, no caso, essa relação tóxica aí, né, que todo mundo fala. Legal. Esse outro não vai deixar ela sair. Sim. Ou ele sair, vai lá e vai ensaiar uma melhora para que esse outro volte. Mas é falso. É tipo um narcisistazinho de leve. Tá dentro do espectro do narcisismo patológico. É isso aí. Tá. É exatamente isso. Que manipula, conquista, não deixa lá, diz que ela tá errada, que ele fez isso. É viciado no outro.
Tá. Na verdade, é um dependente emocional, porque é viciado precisa do outro. É tudo meio misturado. A gente vai separando, né, para enxergar cirurgicamente alguma coisa, mas tá tudo dentro de uma grande trama, né? Exatamente. Ah, Só manda, para terminar, manda. pessoas, nesse relacionamento com pessoas, ainda temos o terceiro subtipo, que é o vício no sexo em si. Boa! Opa, aí sim. E é desse que você começou a falar e nós vamos voltar aqui agora. Porque isso está muito ligado a transtornos. Tá? Isso geralmente está ligado a transtornos mentais, psicopatológicos, né? Porque a pessoa, ela sente um impulso tão forte, tão grande, que ela precisa fazer isso. Então ela vai fazer com qualquer um e de qualquer jeito. Porque ela precisa fazer. Já não me identifico. Entendeu? Mas, sim, eu entendo. Impulsivamente, é físico. Sim. É uma coisa mais física, né? O transtorno mais ligado a isso, que a gente vê muito, é o transtorno afetivo bipolar. 50% dos bipolares tipo 1 vão ficar, de tempos em tempos, hipersexualizados, vão ficar com a libido altíssima e vão ter essa expansão mesmo sexual e com desejo aumentado para relação sexual, não só para isso, mas para pornografia também, né? Ficam mais hipersexualizados, usam roupa, né? Ficam vulgar, às vezes, dão de cima dos outros. Isso aí e não percebem, tá? Uhum. E não tem essa consciência. Sim. Isso se trata com medicação, porque quando você trata o transtorno afetivo bipolar com medicação, essas coisas tendem a ir embora. Quando você estabiliza o humor. Quando especificamente é o transtorno afetivo bipolar. Que está causando isso. Ok. Naturalmente, né, eu acabo enxergando também algumas coisas conforme o que eu vivo. Porque eu me apresento com as falhas e os erros, pois de fato eu trabalho eles. Então, por mais que eu fique constrangido ou sinta vergonha em algum momento, se eu verbalizo é porque eu trabalho. Uhum. E eu já consigo viver também a outra face das próprias falhas e dos próprios erros. Não é absoluto. E o contrapeso nisso tudo, primeiro que, só para deixar bem claro, né, todas essas óticas, a gente está conversando da adicção sexual sem a droga. Porque, obviamente, para mim, eu trago a experiência com a droga, né? Que aí é um outro conflito. Mas tem um ponto que agora eu quero ver o que você vai dizer. O que distingue aqueles que vivem todas essas coisas genuinamente, sem a característica da adicção, que tem uma comunhão junto ao corpo, em práticas sexuais, que não tem prejuízo. Tá bom. Então, Ok. Beleza, ok. Tá, porque o olhar é sempre quando há o prejuízo, Com certeza. aquele que já vive algum tipo de dor, né, de dano. Claro, Tá. claro. Eu só quis deixar isso claro porque às vezes, trazendo só pro meu lado, pra gente poder continuar. Ainda mais eu, né? Eu tenho 42 anos, tem 12 anos que eu mudei minha jornada de vida, e sempre tive um lado muito sensível, sexo afetivo libidinoso. Eu acredito no amor, eu acredito em casais de todas as diversidades, de todos os gêneros, de todas as formas, eu realmente acredito. E ao mesmo tempo eu sou um tarado em sexo, de forma limeirense. Falei errado? No pensamento? O pensamento, o campo da imaginação é infinito, não para. Se deixar, eu sensualizo com uma árvore. Sim. Uhum. Bem exagerado. Uhum. Mas ao mesmo tempo existe essa pulsão real de amor, de afeto, de conexão. Mas esse tilt, ele foi vivido também com a droga. Porque eu vivi uma experiência muito lasciva, muito promíscua, muito luxo, muita desgraça, sempre ligado ao prazer da droga e do sexo. Então eu me perdia, tanto que no final das contas eu já nem fazia mais sexo, já nem procurava porque eu já estava totalmente drogado.
E aí eu tive que me reinventar quando eu comecei a ficar sem uso de álcool e drogas, onde nada disso é resolvido, mas já está um pouco melhor. Na verdade tem várias coisas que já estão melhores. Mas o que chega para mim, porque tem talvez a droga, é isso, onde eu me perdi. Porque eu me vejo em algum momento da minha vida conectado a algo mais natural. E hoje eu sinto essa naturalidade sexoafetiva libidinosa, independente de ser uma trepada maluca no meio da rua ou um tântrico orgástico por horas. Mas onde foi que eu me perdi que eu agora só consigo ver safadeza, me sinto sujo, a pessoa se perde nesse caminho. Será que não é, por exemplo, pela alteração da consciência mesmo? Junto à droga. Ok, esse é o primeiro desdobramento, uma das primeiras desconstruções. Mas ainda assim... Sem a droga, você fala, né? Sem a droga existe. Sim, mas isso, a pessoa... Você sabe que as pessoas... Tem gente que nasce assim? Eu acredito. Você sabe que tem gente que já nasce hipersexualizado? Já tem essa libido mais aflorada mesmo. Você já viu aquelas crianças, por exemplo, na escola, que beija na boca das meninas todas, pequeno, né? E isso vem com um fator junto à agressividade. Quando negado, rejeitado? Ou se não, já tem uma agressividade em si. Né? Aquele menino que sei lá, que enfia tesoura no outro. Sabe assim, eu já reparei isso. Sabe, eu já tive essa percepção, mas é uma percepção minha, que quando tem isso, eu já escutei relatos de pessoas que já vêm com isso desde a infância. Certo. Entende? E tem um pouco, morde os outros, tem essa questão da agressividade junto. E eu associo hoje isso muito com o transtorno, principalmente o transtorno bipolar, porque não é só sexo e droga, é tudo. Sim. É compra, é comida, é tudo. Até mesmo respeitosamente colocando, mas trazendo uma observação, às vezes, uma transferência em fanatismo religioso, espiritual. É tudo. Né? A pessoa é destemperada em tudo. Você tá entendendo? E quando isso acontece, você vai reparar que tem algo por trás. E isso vem muito do transtorno bipolar. Eu associo muito isso com o transtorno bipolar. Agora, pode ser outras coisas também, né? Tem que investigar. Sim, a gente, trabalho como pra terapeuta, a gente é meio detetive, né? A gente tem que investigar. Investigações analíticas. É um esquema completo. Mas eu tô achando curioso que você tá trazendo muito uma visão no aspecto bipolar. Sim. Talvez borderline também. Talvez. Porque sejam extremos, espectros bem pode ser intensos. Associado, pode ser junto. As coisas se misturam. Né? A própria adição sexual, te falei, é apenas um sintoma, aquilo sempre tem algo por trás. Afetivo, inclusive, né? Porque a adição sexual não é um problema comportamental. É um problema afetivo. Boa! É um problema que vem da infância, é um vício que começa na infância e ele vem de ambiente, o que vem na clínica, né? É de ambiente, não é por oportunidade. Aquele que se vicia por oportunidade, esse cara não chega na clínica e se chega, rapidamente ele sai. Né? Porque você muda o comportamento, né? Você faz ali uma TCC, né? Muda o comportamento, a pessoa adere, beleza. Agora, e aquele que se viciou por ambiente? Abuso, negligência, permissividade, né? Um sistema familiar que não foi bacana, ou que a pessoa não interpretou, porque às vezes é sutil, as pessoas não interpretou que foi bacana para ela. Mesmo sendo? Mesmo tendo pessoas que criaram cuidadores, que são legais, são pessoas boas, mas que não foi suficiente naquele momento, entendeu? A insuficiência individual do ser. Individual. Mesmo criança. Mesmo neném. Mesmo bebê. Mesmo neném. Mesmo dentro do útero. O tio Freud. É um vínculo, porque a gente é complexo, né? O ser humano é complexo. Não é só você ter vínculo no sentido de você atender necessidades fisiológicas, limpar o bebê,
amamentar, cuidar lá da roupa, levar para a escola, pagar as contas. Não é só isso. É o como você faz. É o jeito que você faz. Né? É o toque, é o olhar, é o tom de voz. Né? Nós somos seres sociáveis e colaborativos e a pele, entendeu? A criança, principalmente, né? Ela precisa de mais disso. Então não é maneira... às vezes você fez, mas você não fez com aquela qualidade que você deveria ter feito. Sim. Né? Ou deu com a sua qualidade que não foi interpretado de tal forma. De tal forma. Ou não deu para fazer daquele jeito, que a gente não está deu. colocando culpa em pai e mãe. Sim, óbvio que sim. não, né? De jeito nenhum. Mas assim, às vezes isso não foi suficiente, né? E às vezes a pessoa não podia dar também naquele momento, né? Você pega pais e mães deprimidos, a pessoa não tem nem energia para poder. Então, existem... Ou que trabalham o dia inteiro. Isso, separações. Porque tem fatores ambientais. A gente tem que levar isso em consideração. Então, eu acho que isso é um puta do impacto, né? Então, assim, não é... Por isso que eu falei, isso aí tem uma investigação e a pessoa ter... ela conseguir acessar isso, que é difícil. Escutar verdades e se enxergar. Tem muita gente que vai fugir disso e não vai querer, né? Será que eu consigo encaixar alguma coisa que veio aqui? A gente vai costurando. Porque agora você me abriu... É que meu olhar, eu sou analisando há 22 anos, então eu não consigo fugir sempre de olhares realmente psicanalíticos, né? Em mim mesmo, eu digo. E aí você está trazendo uma série de elementos que para mim sempre voltam na questão do pertencimento. E quando você coloca isso, eu acabei indo lá para as questões dos relacionamentos, onde começam a existir a codependência, os fetiches, dominação, submissão. Porque se a gente está olhando o ambiente, essas coisas são refletidas, né? Talvez eu busque o que eu tive de registro do que é o amor. Exato. Apanhando do pai ou da mãe, ou a não presença, ou batendo no irmão mais novo. Então, começa a ficar... É complexo, porque o que acontece? Você vai repetir, né? Você vai levar isso para a vida adulta. E isso acontece demais no abuso, né? Porque, por exemplo, no abuso, como um exemplo disso aí que você está falando, existem estudos que falam, algumas pesquisas, que pessoas que foram abusadas de um tipo de abuso, por exemplo, molestação sem consumação do ato, elas tendem a ficar viciadas em pornografia seguida de masturbação. E pessoas que sofreram abusos sexuais, elas vão ficar, às vezes, hipersexualizada, que a gente fala, no sentido assim, de ficar mais fácil, mais promíscuo, mais dado, né? Porque é o único jeito que ela conhece de afeto. E isso vem normalmente de famílias que negligenciam. Porque o abusador, ele sabe com quem mexe. Ele tá vendo que aquela pessoa às vezes não tem atenção, o carinho, entende? Então ele vem, você já viu o abusador com a criança, ele vem com um doce, ele vem com uma história, ele vira um amigo daquela criança carente. Tá entendendo? Sim. E isso vai levar para a vida adulta nesse sentido. O que eu conheço de afeto e amor é exatamente isso. Então é a maneira que eu sei de me relacionar. É me entregando, é deixando que me toquem de qualquer jeito. Sim. E isso entra... Nossa, agora você explodiu minha mente, porque isso entra numa qualidade de adicção sexual, no aspecto de uma codependência, de uma submissão. Então você se torna dependente disso. É onde você se identifica como parte
também? Pode, exatamente. É que a gente foi para uma outra esfera é. da frente da dicção, né? Mas pode acontecer, né? E também aquela questão que eu te falei, nesse caso da submissão, está muito relacionado com a falta de pai, abandono de pai, relação ruim com o pai, às vezes abuso físico. Pai especificamente ou mãe também? Pai. Que curioso. A figura do pai. Né? Tem estudos que falam sobre isso. Mas Por que o pai? Porque o pai é uma figura forte nesse sentido de ensinar a pessoa a ser individual, independente. Só conectei tudo agora, tá? Entende? Uhum. É o pai que ensina isso. Que coloca pra vida. Coloca pra vida. Tá, entendi. Esse é o papel do pai. Com demonstrações de exemplo. Que eu falo. Valores, princípios que ali teria. Que o outro copia, né? Eu tô falando. Uhum. Então, assim, e a pessoa, ela é como se ela não tivesse competência, ela não desenvolve essa competência para fazer esse tipo de coisa. Sim. Existe isso. Uhum. Não, e para desenvolver essa competência é esse trabalho doloroso, né? Porque você tem que ir lá, entender. Não é porque você enxergou e descobriu que resolveu. Não. Né? Tá com câncer. Pô, pai, tô com câncer, resolvi. Não, você vai trabalhar agora. Né? Tô com soro positivo. Não, resolvi. Então, não, agora você vai trabalhar o soro positivo. Tô com adicção sexual. Resolvi. Não, agora você vai trabalhar essa porra. Então é por aí. E você tem que ir costurando esses pontos. Porque tem uma coisa, o vínculo adequado, né? O apego seguro, vamos falar assim, ele é uma necessidade primeira do ser humano. Se a criança ou adolescente não consegue isso naturalmente, ele vai buscar isso ao redor da vida. Mas isso você diz nas questões de relacionamento sexo-afetivo? Com certeza. Não de amizade? Não, às vezes vai buscar no trabalho, vai buscar na amizade, vai buscar ser amado em tudo. Aí volta no pertencimento, porra. Não, e volta no pertencimento, claro. Volta no pertencimento. Ser amado, né? Porque a gente acaba entrando naquelas máximas da rejeição, abandono, negação, humilhação, babá. Então vai buscar. Porque o segundo passo é você ser dono da sua própria vida. Você não vai conseguir ir pro segundo se você não tiver o primeiro. Que é o vínculo. Sabe o que eu acho curioso nisso tudo? Vamos botar lenha na fogueira. Caralho, mano, a gente falou quase 40 minutos. Parece 5 minutos. Vamos ficar com a boca seca. Seja vai. Eu exploro bastante isso em mim, né? E no trabalho com as pessoas que eu converso e trabalho, enfim. É que não tenho como não fugir. Nossa, agora ficou até paradoxal, porque ultimamente eu nem tenho falado tanto de droga, mas eu tô voltando pra droga nesse assunto. Mas enfim, vamos lá. As pulsões do desejo, busca do prazer, fuga do desprazer, do sexo, elas são muito semelhantes ao consumo de álcool e droga. Sim. Alguns psicofármacos também podem levar a isso. Mas vamos falar de droga especificamente. Quando tira-se a droga, e eu vivi esse processo, fiquei 1 ano sem beijar na boca, e fui aprender a me relacionar de novo. Foi horrível, mano. Até eu me encontrar foi foda. O que acontece é o seguinte, eu não tenho álcool e droga, mas eu tenho sexo. Porque você migrou. Migrei, com certeza. Eu aprendi, estudando a vida e estudando a mim, o que é a migração. Primeiro que eu não trago nenhuma novidade no meu trabalho, eu repito isso, eu não trago nenhuma novidade no meu trabalho. A novidade é quando eu me conecto com o que já existe. E eu percebi em mim o que é viver migrações não consciente e ter migrações consciente. Então hoje, a minha mesma necessidade da minha infância inseguro, até mesmo com as questões paternas, de família, etc., fizeram com que, junto à droga, eu começasse a me sentir bonito, socializava, fui aceito, corajoso. Como é que é? O Dom Juan? Dom Juanismo, romance patológico. Todo esse esteretetê. Vício em conquista, sedução, não. Beleza. Não tem álcool e droga,
continua tendo tudo isso. Pois é. É a mesma pulsão, pra eu me sentir bem, aceito, conquistar, falar, cara, eu sou foda, fiquei com aquela mina, velho. Um homem de 42 anos falando, caralho, fiquei com aquela mina. Que é uma forma infantilizada de você se relacionar com a sexualidade. E Não é? comigo mesmo. A masturbação, a pornografia é uma forma infantilizada de você se relacionar. Porque você se relaciona, mas dessa maneira, protegido pela tela. Não, e é muito louco, porque a primeira vez que eu vi uma revista pornô, eu devia ter 7 anos. E quando eu vi aquilo, foi assustador. Até mesmo... Cara, nossa, aversivo. Eu não quero. É. Mas não quero, mas calma aí. Caralho, mas eu não quero, mas deixa eu ver isso aí. Sente, né? Nossa! Que é a mesma... É a primeira sensação de qualquer prazer que nós nunca mais encontramos, seja no sexo, na droga, em qualquer merda, né? Então, quando você fala infantilizado, é porque eu tô tentando sentir aquela mesma porra de prazer que eu senti nas primeiras coisas. Exatamente. Sem essa maturidade, né, do envolvimento da intimidade real, da presença, né, desse envolvimento real mesmo que a gente fala com profundidade, né, porque o adicto sexual, ele foge de intimidade, ele não quer compromisso, ele não quer... Acho que todo adicto, né, acho que não é só... Legal. Não quer compromisso, não quer se responsabilizar por nada, não quer, né? Vamos falar mais disso, porque agora você me deixou curioso, pois, na verdade, lá dentro, no meu lado mais frágil, eu quero. Eu só não me sinto capaz. Isso, tem medo. Eu não quero mais machucar ninguém. E eu continuo machucando. Porque você se feriu tanto durante... E feri outros. E feriu os outros, mas você também se feriu durante esse... Então, o que você vai fazer? É muito comum. Se isola. Sim. Então, eu me isolo. Por quê? Porque eu não quero mais. Ou bota um limite. Mas ainda assim eu consigo ter trocas reais. Íntimas, sim, conectadas. Porque o ser humano precisa de relação. Então, você vai buscar. É isso que eu quero dizer. Só que você vai preferir, talvez, não você, mas alguém pode preferir buscar, então, a pornografia. Porque é uma forma de se relacionar sem ter que você se lidar com o outro. De forma íntima. Né? Então é mais fácil você lidar com a pornografia. É mais fácil você ir pra prostituição. É isso que eu ia falar. A prostituição é mais fácil ainda então, porque pelo menos você trepa. E você não precisa saber nem o nome da pessoa, né? Então, e vive ali um cenário, uma fantasia. Então, acabou. Entendeu? Só que isso é ruim porque você vai continuar buscando. Porque isso não... Né? Não preenche nunca. E nunca. Né? E talvez nunca irá preencher com nada. Porque pessoas assim, se tem, por exemplo, coisas envolvidas por trás, quando você tem uma dor, igual você falou, por exemplo, eu continuo, eu migro, e eu continuo, estou sempre buscando. Pessoas assim, que tem uma dor talvez muito grande dentro de si, que não foi administrada, você vai julgar isso para fora, pro universo. É a psique que faz isso. Ela não deixa, ela separa de você, ela joga pra fora. E quando você faz isso, você culpa o outro. Como? Me explica. Como que você culpa o outro? O outro tem a responsabilidade de te fazer feliz. Tá. Esse é um pensamento comum? Demais. Isso eu já não tenho. Isso eu já consegui trabalhar. Não é assim? Mas é comum. É comum. Tá. Né? Não, então eu me isso. sinto mal, eu me sinto assim, mas não sou eu que me sinto assim, é o outro que faz eu sentir assim. Puta, isso aí dá pra falar bastante, hein? Esse papo aqui vai ter que ter número 2. Vai. Esse assunto, ele é muito extenso. Porque é o que eu te falo, o vício, pelo menos esse aqui que nós estamos trabalhando, que eu trabalho, ele é misturado com outras coisas, ele nunca é sozinho. Ele tem coisas por trás, que é o real problema da pessoa que tem que ser tratado realmente, né? Que vai no aspecto sentimental, esse da infância, vai no aspecto, as crenças, onde vive, a cultura. Claro, tudo isso. Tudo isso, às vezes a mudança do próprio comportamento para poder se relacionar com o outro. Você tem que mudar o seu comportamento e muitas vezes você não se vê errado. Puta, agora você falou tudo, porque tem isso. Mas eu sou assim, você me conheceu assim. Caralho, vocês estão 20 anos juntos, como não vai mudar? Então pronto,
Essa é a coisa mais difícil que tem. Entendeu? É que a gente já tá indo realmente para um lance de relacionamento. Mas Sim. que também pode ser vivido dentro de uma pessoa que tem a natureza dita sexual. Sim, e isso acaba afetando as relações porque a gente se relaciona, né? Chega ao ponto de você exigir para o seu companheiro ou sua companheira a inclusão de alguém ou elementos. Demais. Isso entra também nessa questão de uma adicção, que seria uma busca, não se sentindo satisfeito com o que você tem, Demais. tendo que conquistar um outro para participar. Com certeza. Porque isso também existe bastante. Isso vem da pornografia, né? Você se acostuma. Primeiro, com o físico, que você não encontra lá fora. Peguei o porquê da pornografia. Sim. Segundo, você se acostuma com a performance. Porque a performance você também não encontra. Então você vai inserir elementos. Verdade, entendi. Porque a pornografia, o pornô é uma performance. E às vezes uma performance que é induzida por droga. Viagra, você diz? Ou qualquer Também, outra droga? ou qualquer outra droga. Ou drogas, Pra pessoa ketamina, aguentar fazer metafetamina, 10 cocaína, vezes. pra transar 10 vezes ali. Pronto. E terceira coisa é disponibilidade dentro da relação. A pornografia não fala assim pra você. Tô com dor de cabeça. Desculpa, não fala não, né? Só fala sim. Então, a pornografia não é igual lá o seu casamento, sua esposa que, sei lá, ficou grávida, ficou doente, né? Não, eu falei da dor de cabeça, mas dor tem de cabeça, homem. qualquer coisa, Às vezes a mulher, pra ficar lubrificada, excitada, quente, tem que estar envolvida, ter admiração. Claro, envolvimento. Aí o homenzão velho lá. Investimento real, né? E aí rola isso. A disponibilidade. Porque E a disponibilidade. aí o cara vai lá, danada. mete igualzinho em 2 minutos, obrigado, tchau. É. Ela tá ali. E a Então, disponibilidade está disponível mesmo. Até 100% é a hora que quer. Porque a pornografia, ela te deixa um mimado sexual. Mas vem cá, a gente tá falando de pornografia, só que você me abriu uma janelinha para os filmes, as novelas. Sim, novelas, séries. Porque de uma certa forma eu também sou educado. Música. Música. Não é assim? A pornofonia, não é assim hoje em dia? Eu nem sabia como que é o nome. Pornofonia. Pornofonia? Sim. Porque você pega essas músicas de palavreado de baixo calão e isso, a criança que escuta isso e o adolescente, ele vai normalizando esse tipo de coisa, que é terrível. Você já escutou essas músicas, né? Sim, sim. Escuto uma ou outra. A gente Não escuta as banais, sem querer. mas os rap antigos. Porque falam isso tudo tá disso. inserido dentro da casa da gente, Sim. sem a gente querer, não é assim? Sim. Você está falando da novela, da série, também está inserido. Essas coisas, todo mundo já teve contato com isso, né? Óbvio. Ou vai ter. Sempre. Tem pesquisas que falam que crianças, a partir de 9 anos hoje, já estão tendo contato com pornografia. 9 anos. Tudo bem. Eu tive experiência desde os 5 anos. Eu sou um que viveu traumas. Então. E isso afeta, porque você vai normalizando coisas que não são legais, né? Dentro dos relacionamentos. Sim. E isso vai criando uma característica de uma adicção. Porque você vai sempre em busca de mais. De prazer, porque o prazer ele não é infinito, né? Você tem o seu sistema que ele é finito. Daqui a pouco ele trava aquilo. Tanto que hoje em dia é um sintoma novo, né? Porque a pornografia é um vício novo, né? Sim. Dessa maneira. As neurociências da internet Sim. de alta velocidade. Nós estamos falando 20 anos e olha lá. 20 anos pra cá, 25 anos mais, que as neurociências vêm estudando isso aí e trazendo que realmente traz prejuízo, sim, nesse ponto, né? Porque, o que a gente estava falando antes? Aí também não esqueci. Ixi, eu falei desse negócio das neurociências para poder falar isso aí que você estava falando, eu esqueci. Que há menos de 20 anos, a dopamina é finita
e não infinita. E isso é comprovado com o aspecto da pornografia através desse curto período de tempo que a neurociência identificou, causando mal. Sim, sim, eu vou lembrar. Eu não lembrei não, mas eu vou lembrar. Não é que eu lembrar. Tá bom, então eu puxo uma coisa aqui. É até bom, porque você falou da gente fazer o 2, a gente pode também dar uma encurtada, né? E a gente... Eu só fiquei curioso para saber uma coisinha aqui. Se você lembrar por um acaso, você fala. Senão a gente complementa no 2. Tudo isso que a gente está falando, obviamente, está dentro da relação daquele que fica num quadro de adicção sexual. Quais são outras faces comuns da adicção sexual? Porque a gente acabou entrando em conexões muito próximas. Mesmo que todas sejam conectadas, a gente acabou segmentando nos relacionamentos, né? Mas, por exemplo, eu me pergunto aqui, a adicção sexual, não necessariamente de pornografia, prostituição, traições, né? Que também pode entrar nisso. Quais outras formas tem? Existem? É uma curiosidade mesmo, a gente nem chegou a conversar sobre isso, é que veio agora. Não, assim, eu acho que a gente já falou, assim, pelo que eu sei, outras coisas. Parafilia, isso, né? O que é parafilia? Né? Que são os fetiches, né? Mas isso também, a gente até falou dessa questão também do sadomasoquismo, né? Essas coisas, o que você faz e que não traz prejuízo para você, e na relação é consentido, né, pelos dois, a gente não vê isso como prejuízo. Isso aí é um combinado, uma coisa que tá ok para as duas pessoas, ninguém tem nada com isso, né? Se você se coloca lá com a sua esposa e combina que vai bater nela com um chicote, esse problema é seu, e se ela aceita e gosta. Então, a partir dali, é uma combinação de vocês e aquilo ali fica ali, né? Agora, quando as parafilias, elas são impostas dentro de um relacionamento, sendo que o outro às vezes faz para manter a relação, aí traz prejuízo. Porque isso destrói o psicológico da parceria que tiver junto. Ok. Entende? Então, as parafilias, eu acho que seria uma outra questão aí de relações despersonalizadas, né? Assim, uma coisa meio objeto mesmo. Mas isso nas relações. E o ser sozinho? Sim. Voyeurismo. É ver os outros do buraco da fechadura, da janela, sem o consentimento do outro. Entra. É uma parafilia, né? E pode entrar em até atos criminosos também, né? Porque algumas parafilias, elas entram em atos criminosos, tipo o fruteurismo, né? Que é no metrô, no ônibus, ficar friccionando. Puta, o ônibus cheio você passa roçando, é isso? Isso é uma parafilia. Puta que pariu, agora a gente tá abrindo... Aqui eu acho que a gente tá cansado e falou pra caralho, mas vamos deixar um gostinho pra um outro vídeo. Eu não sei nem se entra aqui, deixa eu perguntar, a gente pode falar à vontade. Esses novos... Puta... Vamos lá, ó. Eu que tô falando, tá? Eu que tô falando. E se eu falar errado, me corrija. A relação dos formatos que fazem parte de conscientizações e humanizações, as questões dos pertencimentos e se sentir parte de algo que funcione ao que você sente ser, como, por exemplo, relacionamentos de não monogamia. Pode existir um adicto sexual que se diz não monogâmico para poder explorar. O problema é que a não monogamia ela corresponde a algo ligado ao afeto. Aí o bicho pega. Eu não sei se isso faz parte dos seus estudos. É que me veio a curiosidade. Então eu tô jogando aqui.
Depende, por exemplo, você fala assim, isso vai trazer prejuízo pra você. Eu sempre volto Puta, de novo a porra do prejuízo, entendi. Se tiver prejuízo... Porque você pode fazer o que você quiser. Sim, sim, né? sim. Aliás, ninguém tem nada com isso. Você pode fazer o que você quiser. É a sua verdade. A gente sempre volta nisso, né? Se você escutar a sua verdade, se você tá se sentindo bem assim e gosta de fazer isso. E o problema é o prejuízo para você e o uso do outro, né? Tá. Porque, de certa forma, você vai estar usando o outro. Agora, se o outro também está aceitando, eu não sei, eu vejo isso mais como um uso, né? Não, você matou a charada, é porque também eu às vezes vou filosofando na minha cabeça artística, mas é isso, o ponto determinante é o prejuízo. Né? Até como alguns casais, alguns parceiros que fazem dominação e submissão, que tem aquele contratinho, um checklist, sim. né? É acordado. Aí, até beleza. aqui eu posso ir, até aqui não. Aí, beleza. Não tem prejuízo porque tá acordado. Né? Isso aí. Porque o que... Nossa, pra gente fechar, eu acho. Você topa fechar? Vamos Eu fechar. também agora tô quebrado. Se liga nessa. O que determina, então, para iniciar um trabalho na adicção sexual é o que tem de prejuízo. Sim, é o que tá... Porque vai ter perda. Aí é que tá. Se relaciona, vai ter perda. Se não relaciona, vai ter prejuízo. Porque quando entrar primeiro que não vai querer entrar, né? Porque não interessa entrar. Aí é que tá. Não tem interesse em entrar, né? E tem o prejuízo da solidão. E tem o prejuízo que você vai, mesmo não querendo entrar, buscar. Sim. Porque vai buscar. Só que de uma maneira ruim, de uma maneira que vai te trazer vazio, que vai te trazer... Nós, seres humanos, não fomos feitos para isso. Então, você, em algum momento, você vai sentir mal com isso. Fomos feitos para quê? Fomos feitos para relacionar com o outro. Somos relacionáveis, está no nosso DNA. Está gravado no nosso DNA. Nós somos seres relacionais. Sim. Então, mesmo a gente não querendo ir, uma coisa, depois nós vamos fazer até uma live, né? Se Deus quiser. Sobre live, isso, mais vídeos, vambora. a solidão e a solitude, né? Solidão e solitude. Não é assim? Eu nem sei Você o que é pode solitude. ficar, você pode viver... O que é solitude? Eu juro que eu não sei. Você pode viver a solitude, quer dizer, gostar de estar mais sozinho com você mesmo, mas em algum momento você vai se relacionar com alguém. Um filho, um pai, Quando eu falo, alguém puta, íntimo. eu adoro ficar sozinho, isso é solitude. Beleza, mas você se relaciona com seu filho. Em algum momento. Então você tem relação com uma pessoa, pelo menos, de apego. Você sabe com quem contar, ou com seu pai, não sei. Até porque a solidão eu posso estar rodeado de gente e me sentir sozinho. Pode. Entendeu? E pra gente fechar a última, vai. E a gente vai fazer o 2 com certeza. A adicção sexual, ela necessita de um tratamento medicamentoso? Às vezes. Tá bom, também são variáveis a cada caso. Às vezes vai ser necessário. Tá. E a pessoa tem que querer tomar medicação se for indicado. E nós, como terapeutas que passamos mais tempo com a pessoa, a gente deve fazer um encaminhamento para o psiquiatra, se for necessário. Não, legal. Eu só quis deixar isso aí para uma atenção, porque a gente pensa assim, de repente, bipolar, medicamento. Tudo precisa de terapia. Ou qualquer outra coisa que faça questionar, enxergar, organizar. Mas às vezes existem coisas necessárias de aspecto psicofármaco. Existe. Né? Existe. Questões hormonais, neurológicas. Missa com o padre. Exato. Por exemplo, o vício em sexo em si. Tem pedófilo, por exemplo, que ele sabe que gosta daquilo e pede para tomar medicação, para fazer uma espécie de castração química. Ok. Você tá entendendo? Por quê? Isso existe, então, para baixar a testosterona, para baixar a libido. Testosterona tem um efeito nisso também? Tem um efeito também. nisso, também. Né? Mais de 300 efeitos no corpo.
Inclusive, ela tem que estar ajustada, senão ela te faz muito mal, né? Isso faz muito mal, é outra questão. Mas, assim, existe isso. Pessoas que têm isso muito aumentado, sabe que traz prejuízo, pede para tomar a medicação. É uma pessoa consciente? Totalmente. Que identificou... É casado, às vezes, tem família. Identificou uma falha, um prejuízo e buscou uma ajuda. E buscou tipo, uma ajuda. Me derruba pra eu não fazer merda. Isso. Legal. Ai, muito bom. Bom, né? Foi legal. Eu acho que é isso. Quer falar mais? Quer falar alguma coisa? Não. Algum tema que você queira puxar? Acho que a gente já falou bastante. Não, certamente tem muito mais pra falar. Tem, né? Porque muita coisa. as nossas conversas vão embora. Mas eu acho que tá num bom tamanho. Vamos fazer outro. Vamos. Eu posso subir o vídeo, deixar seu contato pra quem quiser te procurar. Pode. Adicção sexual. O meu é Instagram, Eu né? coloco no escrito do vídeo. Pode sim. Fechou? Fechou. Então é isso. Obrigado, doutora. Obrigada. Ela odeia que eu chame ela de doutora. Odeio mesmo. Então é isso. Então, meu fechamento de sempre. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem meus contatos. Vou deixar o contato da Denise também. Tá Valeu. Bom. Valeu. Tchau. Tchau.